Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Vamos abrir hoje a segunda temporada do Inspirando Cast com o primeiro episódio, mergulhando num tema bem bacana, bem novo para muita gente e que a gente vem se aprofundando e trazendo aí um cara que está dominando isso, estudando bastante e dividindo, como é o de praxe, ele faz sempre, multiplicando conhecimento. Eu tenho grande orgulho de estar do lado de cá dessa vez e chamar esse meu parceiro, esse meu irmão, esse meu sócio, esse cara que eu queria até dispensar a apresentação, mas não dá. É um paizão, um marido raiz, e quando ele tem um foco, sai da frente dele, né? Sai da frente que o cara atropela. É uma história, ele tem uma história, vocês já conhecem, né? Quem já acompanha aqui o canal, o Inspirando Cast, conhece a história dele, é de encher os olhos. É um líder que inspira o time, é um cara incansável para devorar conhecimento e multiplicar tudo que ele aprende, e sempre no mais alto nível dos detalhes, né? Ele já rodou esse Brasil todo na hotelaria e foi convidado para multiplicar sua habilidade na Jamaica e lecionar sobre hospitalidade com grande orgulho para pós-graduandos da Lincoln University. O cara é chique. E ele busca estudo mais do que ele respira, né? Fez mais uma graduação em gestão de pessoas ultimamente e agora busca mais uma pós na área de criatividade. Eu quero que ele venha contar para a gente isso. LG, seja bem-vindo, vamos falar de gestão do Flow, o que é o Flow, e depois a gente vai bater um papo perguntando e mergulhando mais nesse assunto. Bem-vindo, meu mestre. Caralho, que foda essa apresentação. A gente até se acha melhor do que o que a gente é ouvindo isso aí. Fico me achando agora ninguém me segura. Cara, tinha que abrir uma segunda temporada com um tema legal, né, cara? E a gente... Gostei do nome, hein? Gestão do Flow. Gostei. E nos bastidores, a gente falando disso, né? Trocando ideia de livro, essas coisas, você comentou e ali me veio o gatilho. Esse é o assunto do primeiro episódio da segunda temporada. Massa. E... vamos... Nem fala da gestão agora. Primeiro conta do um pouco aí do seu próximo interesse em formação. E depois entra aí, pelo menos o que é o Flow e da gestão dele, porque tem muito líder que está ouvindo a gente aqui, né, cara? Então, eu vou fazer a pós agora em um MBA, na verdade, em liderança e inovação. Eu acho que a questão de pensar um pouco no processo de inovação, no processo de criatividade é algo que me chamou muito a atenção lá há 2 anos atrás, quando eu comecei a me envolver mais com a parte de estudo, né? Depois a gente conheceu ali o Murilo Gun, começou a querer ouvir, né? Ele tinha o podcast lá, o Guncast, e aquilo tudo começou a meio que fazer muito sentido para mim, e essa parada da criatividade era algo muito, muito importante, tanto que talvez eu tenha conseguido antecipar muita coisa, lendo sobre isso, e quando veio a pandemia, ter mais facilidade de lidar com esse processo, que na verdade não foi fácil, mas de repensar e de desaprender, né? Que eu acho que era isso muito que a gente falava naquele período, né? A gente precisa aprender a desaprender para reaprender. E o Gun fala muito disso do curso dele, do Refinidade Criativa, né? Que a gente precisa... Então agora, acho que como liderança, eu acho que eu sempre tenho buscado, de alguma maneira, sair do processo empírico, né? Masterizar essa habilidade. E masterizar essa habilidade, para mim, é fazer de maneira consciente, utilizando de técnicas, conhecimentos e, enfim, estudos, né? E principalmente de técnica, acho que é essa palavra, né? Técnicas, para que o trabalho flua de uma melhor maneira possível, a gente possa mensurar o resultado e possa avançar de forma mais adequada diante dos processos, né? Então, eu já venho buscando isso há um tempo, a gente até estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né? O start disso deu quando
eu fui ouvir sobre o Flow, embora não tivesse lido ainda sobre ele, nem tivesse me aprofundado mais sobre ele, mas tinha ouvido falar sobre esse flow, esse fluxo de criativo, né, esse processo de criatividade que muitos de nós vivemos em alguns momentos de tarefas que a gente executa do nosso trabalho, ou de atividade física, ou quando estamos criando ali alguma coisa. E eu pensava, caramba, talvez se um dia a gente conseguisse que essas curvas do flow, entre as subidas e descidas dele, fossem uma coisa mais constante, talvez a nossa equipe fosse mais constante no processo de excelência, né? Que é isso que para mim gera excelência, é um trabalho, é a constância dele. E a gente tivesse menos picos de insatisfação. Claro que isso filosoficamente faz muito sentido de também ter insatisfação, porque isso vai empurrando você para frente. Mas ter um equilíbrio é muito importante, talvez, nesse processo, né? Então o flow é esse processo, né? Esse momento de quando a gente está realizando uma atividade e a gente passa a se envolver 100% nele, a gente esquece da gente naquele momento, o tempo passa mais rápido, mais devagar, e quando a gente se dá conta, o negócio está executado ali, né? Então, é um negócio, acho que todo mundo passa por isso. Eu costumo, para mim, o momento mais fácil de flow, de perceber o flow é na corrida, né? É quando eu tô treinando ali, e aí esse processo ele é incrível, porque você tá evoluindo, sempre meio que sabendo que tá evoluindo, e termina o treino querendo fazer de novo, e querendo continuar de novo, né? Então acho que atividade física... meio quando você tá endorfinado, né? Assim. É uma coisa que acontece, né? Acho que quando meu filho tá aqui fazendo música, assim, também é a hora que ele tá no flow total, assim, que tipo, ele entra aqui no mundo e sai e fica ali, então... esse é o processo, né? Eu acho que o maior estudioso do flow é Mihaly Csikszentmihalyi. Ele tem um livro da década de 70 que é Between Boredom and Anxiety, que é o primeiro livro dele, né? Que é entre a... Como que fala boredom em português? Eu não sei. Você diz? Não, boredom, que é de... Como é que é de... entre a ansiedade e a... Deixa eu ver aqui como é que é isso aí. Eu não sei como é que é. É que eu esqueço às vezes o português que eu vou dar aula. Isso que eu falo. Depois você começou a dar aula com os caras da Inglaterra, você fica como falar mesmo? Tédio. Entre o tédio e a ansiedade. Boredom e Anxiety. Eu acho que esse é o primeiro livro, na verdade. E porque aí ele estuda de uma maneira, eu acho que eu já até dei uma aula sobre isso aqui numa universidade aqui do Paraná também. Tem lá um gráfico, na verdade, de excelência do momento de flow. É quando você não é uma atividade que te desafie demais e nem que te desafie de menos, assim. Tem ali uma equação. Sim. Quando você está nesse meio tempo, você tá em flow. Mas no flow, eu achei o livro até mais interessante, porque ele traz de forma mais pontual e mais didático como levar, ou quais são os passos para você chegar no flow, sabe? E aí isso me chamou a atenção, porque eu acho que nós, como líderes, podemos e talvez criar alguns exercícios e atividades capazes de levar a nossa equipe a uma vivência ou uma experiência de flow mais constante durante o dia a dia. Eu acho que é esse processo que me interessa mais, que mais me chama a atenção. É como eu, como líder, posso construir esse time, né? Aí a gente até depois fica pensando, caramba, fez o curso lá do Wesley, o Escola de Carreiras, imagina poder juntar a ferramenta do stop, né, e conseguir entender quem é quem no time, e aí depois que você entende quem é quem no time, você começa a delegar tarefas ligadas a esse perfil de cada um, automaticamente vai ser mais fácil que cada um entre no flow, e aí a coisa possa... a criatividade possa ser mais exercida e o resultado no final é muito mais prazeroso, né? E aí o cara vai para casa com sensação de dever cumprido e ele quer voltar no dia seguinte para continuar fazendo. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? É aquela sensação de que você mergulha, o Mihaly fala disso. Você está tão mergulhado na atividade que você esquece de tempo, de fome, de cansaço, de ambiente. Exatamente,
Exatamente. E é a tarefa por ela mesma, né? Na verdade, você executa a tarefa por ela mesma. Na verdade, eu vou aqui comentar sobre isso, eu até separei esse texto aqui para falar dele hoje. Fala assim que é legal. Então, são 8 passos para você vivenciar o flow de forma consistente. Então, o primeiro passo é a experiência em geral, ele escreve isso. A experiência em geral ocorre quando confrontamos tarefas que temos oportunidade de completar. Então, a gente sabe que a gente vai ter capacidade intelectual de concluir aquela atividade. Então, isso já é o primeiro passo. Ela não pode ser tão desafiadora a ponto de você questionar a capacidade de concluí-la, tá? A gente deve ser capaz de nos concentrar no que está fazendo. Então, é foco, né? Foco é muito importante. Tem até uma aula de um curso de liderança que eu fiz uma vez que questionava a pessoa que é multitarefa, né? Então, a multitarefa não existe. Né? Você não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Fazer bem, né? Você pode fazer várias coisas, mas fazer bem só uma coisa. Então, foco é muito importante no processo. O 3 e o 4 estão relacionados a que essa tarefa ela tem que ter uma meta clara e objetiva, tá vendo? Então é importante nós, como líderes, a gente tem que delegar alguma coisa, deixar claro onde que a gente quer chegar com aquela atividade ou aquele desafio, e o feedback é imediato, que é aquele processo que você está realizando e sabe se está dando certo, né? Ou não. É o imediato e constante, né? Então você faz a tarefa, você sabe, não, isso aqui funcionou ou não funcionou, aí eu retomo, né? Ou refaço, ou faço, e aí essa meta clara e o feedback imediato, né, e constante, ele vai te levando para o flow, né? O 5º, a pessoa age com envolvimento profundo, mas sem esforço, né, que remove da consciência as preocupações e frustrações da vida cotidiana. Então é foco, ela está focada, ela está executando, ela está ali, tá no fluxo. Né? O 6 é a experiência da fruição, permite a pessoa exercer o senso de controle sobre suas ações. Então ela sabe o que ela está fazendo, ela tá tudo sob controle, ela está executando uma tarefa sob controle. O 7 é a preocupação com o self, né, que é com ela mesma, desaparece. Embora, paradoxalmente, o senso de self vem à tona mais forte depois que a experiência de flow estiver terminada, porque termina e você fica feliz, você conclui, fala, caralho, eu sou foda, né? Eu sou bom nisso daqui. Então você esquece de você enquanto tá ajudando, mas quando termina, né? Você fala, meu, caralho, eu sou muito bom, eu terminei isso aqui, né? E o 8º passo e último é a percepção da duração do tempo, ela se altera. As horas parecem minutos e minutos podem se estender pelo que parece ser horas. Então esses 8 passos aí são os passos mais importantes do processo de flow. Eu acho que eles são totalmente controláveis. Eu acho que nós, como líderes, podemos criar, sim, processos e alguma forma, ou treinamentos, ou fluxos de trabalho, que, conhecendo cada um do time, a gente pode tocar ali e que cada um possa entregar melhor o seu trabalho, né? É desafiador isso, não é fácil. Mas... porque esse estado de fluxo, que a gente fala, né? Como você se conecta melhor com as pessoas com quem a gente está se comunicando. Não é fácil você saber quando chegou. Tipo assim, vou estudar para isso. Você vai atrás das habilidades ou esses pontos que você passou muito bem feitos, muito bem colocados, mas começa a vir da sensação que você tem, né? Não tem assim, eu vou estudar até chegar nesse estado. Você começa a ter um sentimento que você começa a se encaixar nesses 8 passos, ou esses 8 pontos, ou 8 fatores para alcançar o estado do flow, né? E eu acho interessante até te perguntar isso, assim, o que você recomenda para os líderes que nos ouvem, né? Como formar e treinar novos profissionais para buscar melhores resultados, falando um pouquinho de flow, assim. Porque não é fácil, você estudou isso, né? A gente vem muito nisso recente, para a gente é um termo novo, mas mas assim, eu digo mais de recomendação. Eu lembro que você falou nos seus cursos disso, de como recomendar para as pessoas, não digo buscar o flow, mas como entender isso melhor e treinar o time, treinar as suas equipes de base. Eu acho, Rafa, que assim, eu não tenho uma resposta ainda clara sobre isso, porque eu acho que esse hoje é o meu trabalho, assim, agora, sabe? Tipo, se eu tiver que focar em alguma coisa para estudar, agora é como trazer esses conceitos teóricos que a gente está estudando e colocá-los e colocar na prática e exercitá-los de forma mais firme, né? Então, eu acho que esse é o nosso... Talvez... Eu acho que o processo meu que eu vivo agora
desaprender o que eu aprendi, sabe? Assim, acreditar Entendi. que a liderança é só um processo de liderança ali de legado, Um momento, de forma empírica, não que ela é sim, ela é deixar um legado, né? A gente quer como líder deixar um legado, deixar uma história, trabalhar com propósito, que tudo isso que a gente já vem falando há bastante tempo, mas eu acho que o que mais me desafia agora, o que mais me anima a estudar, o que mais me faz estar no flow do processo de estudo, é de que maneira que eu vou conseguir fazer isso de forma mais consciente, de que forma que as nossas lideranças possam fazer isso de maneira mais consciente, né? Então, sem dúvida nenhuma, é estar presente, né? Então, hoje, se eu pudesse falar com o que eu acredito, com o que eu estou estudando, eu acho que primeiro é isso, né? Tudo começa na fase de contratação ou de separação dos times. Então, você precisa ter uma equipe alinhada com o propósito da sua empresa, com seus objetivos, e ora você assume uma equipe que já existe, por exemplo, a identificar os talentos de cada equipe. Aí a gente até já falou sobre isso aqui, usar de ferramentas, né, que a gente aprendeu lá no curso do Wesley. Os sign, stop são muito importantes para a compreensão de quem é cada um, né? E aí o gestor tem que ter essa habilidade, tem que ter esse feeling de identificar na equipe quais habilidades são de cada um, quais os desejos são de cada um, quem é quem no time. Eu acho que esse para mim é o primeiro passo, para que esses próximos 8 passos do flow possam acontecer. A gente tem que conhecer cada um do time. E aí sim, começar a traçar metas claras com cada um, traçar objetivos claros de cada um. Quando dá uma tarefa, designar uma tarefa clara, com tempo claro, com objetivo claro. O cara domina, né? Assim, gosta de fazer. Que o cara domina, gosta de fazer. Se não é o que ele domina, então tem que preparar ele para ele dominar aquele processo, né? E se é da função dele, então tem que preparar, tem que estar pronto, e quanto mais preparado ele tiver, mais fácil dele assumir novos desafios. Eu acho que isso eu acho que é esse o passo a passo, né? E você vê que tem coisas que são muito básicas, né? Tipo, o feedback constante, que a gente fala sempre sobre isso, da importância da liderança de dar o feedback. Aqui eu acho que esses 8 pontos do Mihaly, eu acho que fortalece ainda mais a importância do feedback para a equipe, né? Para que ele entenda o que ele está fazendo. Enfim, eu acho que tudo isso, né? Acho que são várias pequenas coisas do dia a dia da liderança que você pode juntar para que esse processo de flow aconteça dentro do time, né? Que eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que esse é o nosso, talvez hoje meu maior mote agora é esse, assim, cara, eu preciso entender como fazer a minha equipe tá feliz trabalhando, né? A gente já falou também sobre felicidade no trabalho, né? A dificuldade de levar a felicidade para o trabalho. Então, as pessoas têm que estar felizes fazendo o que elas fazem. Eu me lembro quando eu estava no CERS, essa é uma sensação que eu tenho muito clara em mim, assim. Quando eu comecei no CERS lá em 2005, cara, eu não queria ir para casa, tá ligado? Tipo, era muito legal estar ali naquele hotel, era muito legal estar naquele time, era muito legal estar fazendo aquele trabalho. Não que os outros não tivessem ido, mas ali eu tive uma sensação muito diferente, sabe? De envolvimento, de time, de parte. Era muito visível. Era muito visível, assim, você. E eu queria muito estar ali, eu não queria ir para casa, eu queria ficar, eu ia para casa pensando no dia seguinte que eu ia fazer. Então eu penso que, poxa, se eu pudesse ter equipes com esse desejo de ir para casa e voltar no dia seguinte, ia ser tesão danado, assim, sabe? Eu acho que isso é uma parte da liderança que é importante a gente fazer, né? Não só cobrar, não só liderar, mas fazer o time mais feliz, né? E é um desafio, assim, porque às vezes a gente espera que os nossos líderes já tenham isso, né? E coloca a pessoa errada no lugar errado, às vezes, né? Então, você começa a cobrar uma habilidade que a pessoa nem que não sabe, não gosta, né? E ela pode contribuir para algo que ele tem muito mais domínio. A gente fala muito disso dos top signs da vida, a gente fala muito disso, né? E umas coisas você deixa de fazer, outras você terceiriza total, outras você ajuda, faz junto, e outras você tem que deletar e realmente até o desaprender, né? Desaprender para reaprender. E eu falo que hoje acho que uma das maiores habilidades de um líder é você saber fazer isso, né? Essa identificação dentro do time, numa visão meio que horizontal, isso, né? Lateral, e não um top-down, não as coisas virem de cima para baixo. Sim. Engole aí que eu quero, assim. Acho que isso meio que já não existe mais, assim. Não é que não existe, não sobrevive quem vem dessa forma, né?
Eu acho que é isso, Rafa, porque assim, eu vejo, você tem uma grande habilidade com isso, da leitura, você, Rafael. Você tem uma baita leitura disso, você consegue facilmente ler esse processo nas pessoas que estão no seu time. Mas talvez nem todo mundo tenha essa mesma habilidade de leitura. E aí, às vezes, o cara é até um bom profissional, é um bom líder e acaba pecando nessa leitura, às vezes, até caindo em algumas armadilhas. Eu já passei por isso, às vezes, de achar uma coisa, não fazer uma boa leitura. Acho todo mundo, né, Lu? Mas é por isso que eu tô falando que eu acho que todo mundo não, mas eu acho que tem gente que tem isso, que é meio que é nato da pessoa, assim, sabe? A pessoa nasce com essa facilidade de ler o outro, fala, cara, esse cara aqui tal coisa, esse cara aqui tal coisa, né? Treinou para aquilo e tem nato. Mas e o cara que não tem, né? Será que ele não pode aprender com isso? É isso que eu fico pensando, sabe? Por isso que eu acho que é tão legal quando a gente quer, quando a gente vai estudar, sabe? Cara, não, então peraí, vamos deixar de ser empírico e vamos ser técnico, né? Tem técnica para isso? Tem, então existe, então tá aí, né? Então usa a ferramenta como bengala, né? Se você não é tão bom na leitura das pessoas, ou se você, sei lá, às vezes é ingênuo, assim, algumas coisas, tipo eu, por exemplo, que caio numa conversa fácil, o cara chora comigo, eu já fico logo besta. Estão ouvindo, né? Aproveite o momento. Então usa a ferramenta, né? Usa a ferramenta que pode te ajudar a fazer essa leitura, né? Tem gente que é nada. Eu acho que você é um cara que facilmente está numa sala e consegue identificar, né? Cada um do time. Será? Mas a gente acha, né, cara? Não sei, eu acho que tem, assim, eu acho que tem. As conversas que a gente tem mostram essa facilidade de olhar uma sala e meio que saber o que tá rolando. Eu também consigo, mas às vezes acabo caindo em armadilhas porque é maior do que eu essa... A armadilha e é onde gera um pouco da frustração, né? Então eu não quero cair na frustração de novo, eu quero usar de técnica, então vamos pra técnica, que aí não erra. Eu acho que seria legal a gente pegar um dos próximos episódios, talvez, e aprofundar mais disso das técnicas, né? Eu vejo que as pessoas... o sign, stop, né? Legal isso aí, hein, Rafa? Realmente. Ou a gente que veio, estudou isso, né? Acho que tá fresco na cabeça ainda. Acho que a gente trazer essas técnicas, porque as poucas pessoas que eu comentei sobre isso, eu vejo que querem colocar em prática, e é legal isso, né? Porque a gente também pegou e vai... É uma coisa que não é definitiva, né? Você tem que sempre estar alimentando, desde um vision writing da vida. Mas eu acho que essas duas técnicas do stop sign já é um grande passo para chegar nesse tema novo que você trouxe aí pra gente e dividiu com a galera. Eu acho que a gente vem num processo de aprendizado bem constante, né, Rafa? Acho que nós dois, assim, entramos num fluxo de buscar o conhecimento e que a gente não consegue parar, assim, de estar sempre querendo melhorar ou entregar mais e se autoconhecer também. Acho que esse de autoconhecimento é muito importante, de saber aonde que a gente precisa melhorar, quais pontos são necessários para melhoria, né? Para entrega cada vez melhor para os times que a gente lidera. E buscar coisas factíveis, assim, né? Por exemplo, que tenham embasamento, né? Por exemplo, isso. Esse negócio, eu era muito leigo nessa questão de neurociência, como a neurociência afeta diretamente o nosso dia a dia de gestão ou de vida particular, assim. Então, acho que isso está fazendo interessar a gente mais e inspirar as pessoas ao nosso redor a fazer curso. Eu orgulho pra caramba de ter levado até a Vivi, fez o curso do Wesley, e eu vejo que nas próximas turmas já tem um pessoal interessado em fazer e aprender mais sobre a neurociência, sobre ferramentas de gestão também. Que acho que é isso, né? A gente precisa formar líderes melhores. Eu acho que a ideia, a gente precisa ter líderes com maior capacidade do contato humano, do olhar humano, da humanização das equipes, da humanização dos processos. E o nosso segmento que vive de gente, né, é fundamental que a gente tenha lideranças com essa alta capacidade de envolver as pessoas no processo, da entrega no final, né? A gente lida com gente o tempo todo, de gente para gente o tempo todo, né? Então, a hospitalidade vivida de forma latente, assim. E a gente primeiro fazer o time se sentir parte né? Ter aquele sentimento de pertencimento, de senso de dono. Eu vi muito isso hoje, assim,
essa catástrofe que teve aí natural aí de ventania na cidade, que estragou tudo aí. Hoje você vendo as pessoas se jogando dentro do parque ali, os funcionários de se dedicar, de limpar a piscina, esvaziar a piscina, e lava e faz, você vê que muita gente, você vê que a mosquitinho picou o cara disso daí, e a pessoa já internalizou esse sentimento de pertencimento, de dono. Eu acho que isso vale muito da liderança que despertou na galera isso. Isso. Eu acho que esse o papel do líder, né? O papel dele, o nosso papel na liderança é esse, né? Hora você está, você precisa de fato conseguir fazer com que as pessoas olhem para você e enxerguem ali um caminho, né? E queiram replicar aquilo, aquela atitude, aquele olhar, aquele gesto, a conversa, né? O envolvimento na entrega, que tudo isso no final acaba repercutindo em resultado, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu busco isso, mas agora quero buscar isso de forma consciente. Eu quero fazer as coisas mais conscientemente, assim, sabe? Que esse processo de liderança ele seja consciente, com etapas, com fluxos corretos, que eu possa ensinar a minha equipe de maneira mais coerente. Cara, olha, você precisa seguir isso aqui, ó, o passo a passo é esse, vai por aqui. Eu acho, né? E aí... eu acho que um dos grandes trunfos é quando você também desperta no cara, quando você consegue não fazer ele trabalhar porque ele tem que... Disseram que ele tem que trabalhar porque ele precisa. Mas quando a gente começa a despertar legado nos caras, né? É isso aí, é um propósito, né? Propósito, não é todo mundo que tem, não. E quando você começa a despertar isso, eu acho que aí vem meio que já entrando no estado do flow e as coisas começam a sair mais natural, se sentir melhor e ter aquela sensação que você falou de tô tão bem aqui que eu não quero ir pra casa hoje. Não quero ir pra casa hoje, não quero. Tipo, que tá legal, né? Legal. Que tá muito legal. Que eu tenho uma visão do trabalho muito diferente. Eu converso muito com alguns colegas sobre isso, né? Então, o Tranjan diz que o trabalho é o amor, é o amor materializado, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente consegue materializar o amor é quando a gente está trabalhando, né? Com aquilo que a gente encontrou como propósito de vida, como propósito que é através do trabalho que meu propósito acontece. Então, tudo isso é muito bacana quando a equipe também passa a ter isso, né? Nosso propósito como time. Eu acho também que os líderes têm que ter slogan, os líderes têm que construir o slogan da equipe, o propósito da equipe, sabe? Construir isso com o time, porque aí começa a fazer sentido estar lá todo dia, né? E comemorar das menores às maiores conquistas, assim, né? Acho que a gente sempre precisa vibrar mais, né? Que precisa enaltecer essas conquistas, menor que seja. Eu acho bacana isso. Porque não é obrigação, né? Não é obrigação. A gente estuda sobre isso, o cara não fez mais que obrigação. Né, cara? Não existe isso, cara. Não existe. Você vai pagar o mesmo pro cara que fez e pro cara que não fez. Não fez. É igual pensar, gastar o tempo, você gastar sonhando pequeno e sonhando grande, mesma coisa. A mesma coisa. Então, pra gente finalizar essa segunda temporada, na verdade, o primeiro episódio da segunda temporada, deixa aquela mensagem impactante que vai fazer o cara ficar pensando, fritando o cérebro e que volta a dizer, hoje está sendo de graça. Tem gente que paga para ouvir LG até em inglês, na Jamaica. Cara, não, eu não. A única coisa que eu acho que para fechar esse episódio, a gente está falando de estudo, de aprendizado, de busca, eu acho que é isso. Acho que a liderança, quem é líder aí, ou que quer ser líder, ou que está se preparando para dar espaço, ou que tem esse objetivo de desenvolver a carreira, é se preparar mesmo. Então, é estudar, é ler, é trocar, é conversar, é contribuir, compartilhar, né, o que está aprendendo, perguntar, porque isso vai te fortalecer. Acho que não tem nenhuma frase que me viria agora à mente para falar aqui. Acho que não é frase não, é só essa mensagem mesmo. Isso aí já faz a gente ficar refletindo. Mas eu gostaria de ter uma frase para fechar. Eu gostaria, mas enfim. Não, mas você sempre solta uma, desde que nos próximos, quando tiver um convidado, aí você solta uma dessa aí, que é sempre. Não sei, mas acho que é isso. Acho que o mais legal, eu acho que o bacana é isso. A gente tem, como liderança, tem essa responsabilidade. A gente não pode delegar a responsabilidade, né? Então,
cuidar do time da gente, cuidar das pessoas e buscar a sua vida melhor a cada dia através de conhecimento, leitura, aprendizado e assim por diante. Show de bola, cara. Muito obrigado. E diga aí pra galera onde é que eles encontram mais sobre a Inspirando Hospitalidade. A gente está em todos os lugares. Nós estamos no Instagram com a @Inspirando Hospitalidade. Applecast, Googlecast, Deezer, Spotify. Em todas as plataformas. No LinkedIn também. Estamos em todos eles. Só seguir a gente lá. Você precisando de ajuda, conversa, trocar uma ideia. Estamos aí, palestras, treinamentos, consultorias. É só procurar Rafael Leite e Luiz Gustavo Alves, que estamos na área. Beleza? Beleza. Valeu, obrigado. Fui.